sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o nosso podcast Educação Audiovisual na Prática, o podcast da Semente Escola de Educação Audiovisual. Estamos na segunda temporada e no segundo episódio dessa segunda temporada a gente tem duas convidadas muito especiais, muito queridas, que estiveram ao longo da nossa história, assim, né? Uma delas é a Adriana Fresquet, que nos inspirou e continua nos inspirando com suas pesquisas, com seus livros. E também temos junto Jaxilene Alves, uma professora também muito querida, que esteve com a gente no início da Escola Experimental de Cinema, na nossa formação, e hoje desenvolve uma pesquisa de doutorado com educação quilombola. E a conversa de hoje, ela tem a ver muito com as pesquisas que elas têm realizado. E, enfim, eu acho que, tirando essa formalidade aqui, né, já entregando, assim, primeiro, agradecer imensamente a presença de vocês aqui, né? Realmente, assim, tenho muito carinho e também muito respeito, assim, por vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem, e me inspirou desde o início, e ter vocês aqui com a gente para essa conversa no podcast é realmente, assim, um presente mesmo, e eu espero que quem esteja aqui nos ouvindo também receba esse presente, assim. Felipe, tu queres falar um pouquinho? Assim, a minha gratidão também é muito intensa nesse momento, assim, é um momento que a gente finalmente consegue trazer a Adriana para uma roda de conversa nossa, né? Desde o seminário que a gente fez em 2020, a gente tinha esse sonho e, enfim, finalmente convergiu e a gente está aqui hoje. E é assim, um momento de gratidão pela sua contribuição, sabe, Adriana, que você teve na nossa formação. Acho que o primeiro livro que eu li sobre o audiovisual na escola, o cinema na escola, foi o seu durante as minhas pesquisas para o meu projeto de mestrado, né? Então, bem o início mesmo, assim, a sua influência é muito importante para a gente. Seu trabalho com as escolas de cinema também no Rio foi o que inspirou nosso primeiro projeto, né? A gente desenvolveu juntos, né? E a Jaque esteve presente nesse movimento, né? Foi a professora que nos acolheu dentro da escola, firmou posição para que a gente continuasse lá, né? E nos apoiou durante todo o desenvolvimento. Então, é um momento em que a gente volta às nossas raízes, né? Nesse movimento de gratidão, mas também vamos buscar movimentar e atualizar um debate aqui, né? Sobre o audiovisual e o cinema na educação, né? As pesquisas e os movimentos que vocês vêm fazendo atualmente, né? Então é isso, passo a palavra para que vocês possam se apresentar como quiserem, né, para o público que possa estar aqui e não as conheçam, né? E aí a gente começa a nossa roda de conversa. Bom, eu sou Adriana Fresquet, sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ e venho trabalhando com projetos de cinema e educação desde 2006, que entrei. Já tinha uma pesquisa de pós-doutorado que desenvolvi na PUC em 2004, 2005, que era Cinema, Educação e Infância. E quando entrei na UFRJ, pensamos trabalhar com a infância no cinema, colocando, a ideia inicial era exibir filmes que tivessem crianças e exibir para as crianças e ver o que as crianças falavam desses filmes. Por aí que começou lá em 2006, 2007, e já a partir de 2008 começamos com a produção, né? A trabalhar na produção audiovisual de crianças inspiradas no cinema, né? Então, assim, continuava a exibição, mas já espectadores produtores, né? Então, nesse círculo, a gente começou a girar e começamos com um projeto piloto no CAP, no Colégio de Aplicação da UFRJ, que depois se ampliou para outras escolas, para o espaço do hospital, para a cinemateca, algumas casas de idosos. E aí a gente transita ainda, quer inventar alguns outros espaços para chegar lá. Estou muito agradecida desse convite. Quero dizer que lamentei muito não poder participar em 2020, mas eu estava concluindo meu pós-doc lá no México
Então, me lembro que até cheguei a errar a data e falei para a Ana, sim, vou poder ir, mas não sei por quê, eu acho que foi inconsciente. Mas eu também estou muito feliz de poder estar, pelo menos desta maneira, dialogando com vocês e também dizer que é muito bonito ouvir de vocês com quanta generosidade vocês falam de leituras, de inspiração, e saber que para mim é muito gratificante saber que alguma coisa que alguma vez a gente pensou e compartilhou no texto, hoje brota como uma semente, né? Em um outro projeto, mais rico, diferente, outro. Isso é absolutamente gratificante e não é tão frequente que na educação a gente receba esses retornos, né? Em breve, tão em breve. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e com Jaqueline, que também faz parte dessa história tão bonita que vocês criaram. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou Jaqueline, eu sou Jaque, eu sou tia Jaque. Eu sou professora dos anos iniciais das redes municipais de Conde e de João Pessoa. E, por ser professora, eu sou uma eterna estudante. E depois que eu conheci a semente, eu me transformei na semente da semente. E a semente da semente germinou dentro de mim, né? E aí eu senti a necessidade de começar a sistematizar, a escrever sobre a prática que a gente começou a desenvolver, que para mim era muito novo. E a partir de então, né, assim, veio a primeira participação nossa, o primeiro artigo para publicar, então a professora depois de anos, então eu sou essa professora que a partir da semente despertou para isso, aí veio a pesquisa, veio o mestrado, né? No mestrado, nossa, a minha dissertação tem muito da Adriana Fresquet, então eu li muito a Adriana Fresquet, muito, né? O meu primeiro material também relativo à lei, nossa. Então eu me sinto muito, para mim eu estou fazendo, na verdade, uma grande tietagem, né? Porque é com carinho, é com amor, inclusive assim, conversando, a gente conversou, Adriana, assim, você não estava aqui, mas a gente conversava porque eu estudo falando, né? E eu sou essa professora. Hoje, atualmente, eu estou fazendo doutorado em educação, né, pela UFPB. Eu trabalho hoje o audiovisual na educação escolar quilombola, mas aí eu saio da minha ilha, né? No mestrado eu trabalho na escola, né, José Albino Pimentel, mas aí no doutorado não, eu saio dessa ilha e aí eu começo a traçar, ou tentar traçar um olhar panorâmico sobre o que é o audiovisual e as proposituras de violência, né, a partir da teoria do reconhecimento de Axel Honneth. Então, assim, são em cursos diferentes, mas que estão me propiciando outras formas de ver. Então, assim, daquela caminhada que começou lá na Escola Experimental de Cinema, lá atrás, em 2016, 2017, e aí eu fui germinando, e eu sou a semente da semente. Eu acho que talvez uma das primeiras, né? Uma das primeiras sementes da semente, e a semente está aqui, então, minha gratidão, né? Por ter sido lembrada por esse momento. Gente, uma pergunta para vocês, assim, para a gente começar a conversa, o que vocês, assim, estão discutindo, pensando, o que vocês querem trazer para um debate mais atualizado, assim, das pesquisas de vocês, das práticas? O que a gente poderia... O que é importante conversar hoje para vocês? Quando a gente pensa o cinema e o audiovisual na escola, né, o momento presente, o que vocês acham que é urgente, é relevante pensar e praticar hoje? Olha, gente, eu acho que passamos por momentos de descompassos na história muitas vezes, né? E aí a forma de viver e de conviver com o audiovisual, isso também muda, né? Muito do que a gente espera como prática, como representatividade, na educação de escolar quilombola, eu acho que a minha vivência traz um pouco disso. Isso, muitas vezes, isso é ressignificado. Eu acho que trazer essas concepções do que se pensa de ser criação hoje
né, da necessidade contínua dessa formação e da atenção para a formação desses professores que estão na ativa, que como eu, assim, não tem abertura, né, para o trabalho dos currículos que são engessados. Eu acho que, e que não permitem que muitas vezes a gente consiga criar esse espaço. Isso é uma violência. Então, assim, para mim, hoje, é interessante conversar sobre aquilo que parece que não é atual, que já foi vivido em algum momento e que a gente vive com medo, né? A gente quer um educar para nunca mais, a gente quer um educar para que muitas coisas ruins não aconteçam e que a gente vai encontrando formas de resistir a isso. Então, é sobre esse tipo de resistência que eu acho que vale a pena a gente parar e conversar, e o audiovisual, ele tem muito a ofertar sobre. Eu concordo muito com o pensamento da Jaque. Bom, eu teria algumas coisas para dizer que tem a ver com o projeto de políticas e pedagogias do cinema e da educação na escola, que foi o trabalho de pós-doc, só que com esse processo de escrita para a tese de promoção a professora titular, eu já mudei muitas coisas que estava pensando, então fica desatualizado falar do último projeto. Não sei se eu posso ou não posso revelar, né, porque ainda não defendi, mas já está em vias de revisão. Eu pretendo compartilhar o que eu estou pensando depois das leituras mais recentes, que tem a ver com isso exatamente que a Jaque disse, né? Pensar o audiovisual na educação antes da pandemia era uma coisa. Depois da pandemia, eu acho que a gente tomou clara consciência de um processo massivo de audiovisualização da vida, não apenas da educação, que ficou audiovisualizada, platamorfizada, mas também da vida. Toda a nossa vida passava pelo audiovisual, o trabalho, o lazer era nestas plataformas, nestes formatos. A gente terminava de trabalhar, botava um filme para ver, não podia ir ao teatro, não podia ir a correr, enfim. Então, eu acho que aí chega de uma forma muito mais clara, não que não estivesse presente, mas fica gritante todo o mecanismo desta era do capitalismo de vigilância, que a Shoshana Zuboff apresenta naquele livro publicado em 2019, em que realmente estamos à mercê de todo um movimento gerido pelo capital e que, se a gente faz um percurso histórico, descobre isso desde a própria invenção do cinematógrafo, porque naquelas exposições universais, Thomas Edison e os Lumière mostravam seus aparelhos, suas invenções, mas foram os Lumière que patentearam. E há claras evidências de que Antoni Lumière comprou um kinetoscópio e deu para os filhos, faz disso algo público, que a gente possa cobrar mais para uma mesma visualização, que se cobravam 5 centavos, né, a cada pessoa que assistia o que estava sendo dado a ver no kinetoscópio. E essa história, obviamente, não conta, né? A gente só vê que, realmente, os irmãos Lumière patentearam o cinematógrafo, que ele chega à América Central e América do Sul, com Gabriel Veire, que tentava se adiantar aos interesses comerciais de Thomas Alva Edison, que também queria vender seus insumos para a América do Sul e América Central. Então, assim, o mercado já estava ávido, né, de vender seus produtos, e a escola, o espaço educativo, aparecia como um cenário ideal para vender esses aparatos. Agora, em 2021, Luane Lins e Vera Gaspar publicaram um artigo que chama Industriar o Professor, que mostra como, nesses primeiros anos do século XX, havia um esforço por informar aos professores das características das diferentes marcas do cinematógrafo, para que os professores quisessem consumir um determinado cinematógrafo.
E em 1899, a Escola Normal de Maranhão já tinha um cinematógrafo. O primeiro lugar do Brasil a incorporar um cinematógrafo dentro de um espaço educativo é Maranhão. Depois vai passar para outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, etc. Mas onde começa tanto as primeiras escolas quanto a escola normal é Maranhão. E havia uma lei de Benjamin Constant que era um decreto que dava um 60% de desconto para comprar nos impostos daqueles produtos que fossem material didático escolar, dentro do qual entrava o cinematógrafo. Então, se a gente vê hoje que a gente recebe propagandas, cada vez que vê um filme, abre um aplicativo, uma rede social, com um capitalismo de vigilância assim, monstruoso, que nos assedia, que consome nosso tempo, nosso sono. Mas se a gente vai para a história, isso não está começando agora. Isso ficou talvez enmascarado em outros interesses, mas estava presente desde o começo. Nossa, que bomba para a gente começar a conversa, hein? Mas é isso mesmo, assim, me identifico com as problematizações de vocês, porque hoje me reconheço como um sujeito desse movimento histórico, sabe, Adriana e Jaque, assim, desde a pandemia a gente foi digitalizando os nossos processos de formação, de atuação profissional, a ponto de eu sentir na pele todo esse efeito ligado a burnout, né, a sociedade do cansaço, né, ligado a essa fadiga, né, que a presença intensa que o audiovisual provoca também na minha vida, né, e no entanto, a gente segue, né, pautando uma abordagem que tenta, de algum modo, deslocar um pouco, né, o audiovisual desse panorama que está ligado a uma cooptação, né, das dinâmicas de mercado, de consumo, né? Então, me parece que, se por um lado o audiovisual ele nasce nesse movimento, né, indissociável da sociedade do espetáculo, né, e da industrialização dos processos de produção audiovisual, né? E aí a gente pensa isso na escola, tanto correspondendo a uma perspectiva mais tradicional de educação, né, de ilustração do conhecimento, né, de todo um cinema ilustrativo que foi produzido, né, no início do século para poder, enfim, instrumentalizar o ensino das ciências, né, o índice, né? Mas por outro lado a gente também pensa um cinema que pode ser uma fagulha, né, para alternativas, para outras formas de educação, né? Então é curioso porque é um movimento complexo, contraditório e a gente está nele, né? Estamos vivendo ele, sentindo os sabores doces e amargos desse processo, né? E aí quando o Jacques traz essa questão de uma resistência, né, me veio em mente de algum modo o modo como a gente talvez lida com os processos criativos, né? Que podem ser cinematográficos, a gente vai falar muito sobre os nossos processos de criação cinematográfica aqui, pela própria experiência da Jaque com a gente, né? Mas podem ser processos criativos audiovisuais, não necessariamente cinematográficos dentro da escola, né? E a criatividade, a gente sabe muito bem que também está cooptada por esses mecanismos das redes sociais, né? O modo como elas nos subjetivam, né? Então, de repente, o TikTok faz todo mundo se comportar do mesmo jeito, né? E olhar do mesmo jeito para a câmera e dançar as mesmas danças, né? Então, quer dizer, a criatividade ela é apropriada, né? Por essa dinâmica das redes e dos processos, né? De produção das imagens e sons, né? Mas, por outro lado, como é que a gente faz para trazer essa dimensão da criatividade para o ambiente escolar de uma maneira que seja disruptiva, de uma maneira que seja potente dentro do espaço e do tempo escolar, né? Então, traria um pouco esse movimento para a gente pensar, né? Ao ouvir vocês falarem, né, também, sobretudo o que tu falaste agora no final, me veio acho que até uma fala que eu vi de você, Adriana, falando disso, assim, do diálogo da educação, né, com o audiovisual, com o cinema, né? Nesse lugar, assim, de contribuição, né? E aí, enfim,
você mencionou isso, a questão da desnaturalizar o ver, né? O olhar, esse estranhamento para as coisas, né? E em meio a tudo isso que foi colocado aqui, fico pensando nessa função, vamos dizer assim, do audiovisual, do cinema na escola. E, claro, outras linguagens artísticas também podem fazer isso, né? Mas a gente está aqui falando do cinema e do audiovisual, e aí eu fico pensando nisso, assim, né? Como uma ferramenta mesmo também. Não ferramenta não é bem essa palavra, mas como uma... Como uma linguagem. É exatamente uma linguagem, né? Assim, para isso, para desnaturalizar o olhar, o ver, essa outra forma de invenção. Né? Como é que a gente, em meio a tudo isso, como é que a gente pode inventar outros mundos, outras possibilidades, né? E aí, eu queria ouvir vocês um pouquinho, enfim. Nossa, eu já estava aqui escutando e a cabeça borbulhando, né? Gente, acho que no passado bem próximo a gente não tinha equipamento para trabalhar dentro do espaço escolar. Muitas crianças elas já tinham telefones, né? E eles não podiam entrar dentro da escola porque eles eram um grande problema. Então a gente não tinha equipamentos, os alunos não tinham também. Eu lembro que para fazer minha dissertação a câmera da escola estava quebrada e eu peguei o meu celular, o celular do meu pai, o celular do meu marido, e eu peguei todos os celulares para a gente tentar fazer alguma coisa. E, assim, a gente não tinha, né? Não tinha. E o que a gente tem hoje? É o contrário. Todas as crianças, elas têm um smartphone, ele está dentro da escola, por conta dessa questão esse pós-ensino remoto e híbrido ainda, porque a gente não está sabendo lidar com isso, porque hoje eles têm a senha e acesso à internet dentro da sala de aula, e muitas vezes a gente não está sabendo como lidar com esse mercado de TikTok, de vídeos que eles destroem a criatividade dessas crianças. E aí, sabe, gente, o que eu penso? Que para libertar tem que conquistar, né? A educação é movimento, né? E eu acho que a escola, ela é muito potente para isso. Então, a gente precisa acreditar nessa educação. Eu não vou dizer para vocês, e às vezes aparece utópico, mas, assim, deixar de falar, deixar de pensar que a gente pode mudar, que a gente pode ofertar algo diferente, deixar de acreditar nisso, é deixar de acreditar na educação. Então, assim, a gente precisa conquistar. A gente não pode desistir de ninguém, de nada, assim, todos são bem-vindos e é processual. Eu estava conversando um pouquinho antes, e aí, assim, para alguns, assim, as práticas falam, nossa, faz muito barulho. E aí foi o que eu conversei, gente, isso é uma conquista. Aí, naquele momento, a gente, não, vamos entrar. E aí a gente entra, mas aquilo não é um passo para trás, é um passo que depois a gente vai dar 2 passos para frente. Então, assim, é preciso conquistar. A gente precisa conquistar pelo diálogo, a gente precisa conquistar pela conscientização. E, assim, isso acontece nas escolas quilombolas, nas escolas de área rural, nas escolas de área urbana. Isso acontece nas escolas, isso acontece nos espaços escolares, né? Então, assim, hoje faz parte, sabe? E muitas vezes a gente não tem, os professores não tem esse preparo. Professores e educadores como um todo. Eu lembro muito de Eli, né? Eli, ela não estava dentro da sala de aula, mas ele tinha uma prata que acompanhava a gente. Ela fazia, e assim, Bilzinha e outras pessoas que estavam dentro da escola e que aos poucos nós fomos conquistando e elas também foram criando e fazendo parte de tudo. Então, essa conquista, gente, ela começa dentro da própria escola. Ela começa com os colegas, com os professores, gestores, com os funcionários. E aí, uma equipe fortalecida, a gente conquista também esses estudantes, essas crianças, sabe? Eu acho que passa pela conquista, passa pelo acreditar, né? Trazer essa realidade. Fala-se muito, como professor, eu escuto muito, a sua teoria não serve para a minha prática. E aí eu tenho uma resposta assim, olha, se você precisa ler comigo.
Porque se você acha que não complementa, eu acho que você está lendo algo que não está certo. Porque é lá que a gente vai encontrar respostas. É lá que a gente vai encontrar inspiração. Não vai ter uma receita, né? Não vai ter uma receita pronta. Mas a gente vai abrir aí um arco-íris de tudo o que é possível ser feito, né? E quando você está nesse universo da leitura, assim, vivenciando a escola, vivenciando o espaço, você, assim, não é um caminho, é um caminho, gente, que só tem a florir. São sementes lançadas que elas vão germinar. É isso aí, Jaque. Eu também penso isso, que a gente não pode parar de semear, né? Eu me criei no campo, então esse tempo que tem os processos de semear, esperar crescer, dar fruto, cuidar das inclemências do tempo, estabelece uma analogia muito importante com os processos pedagógicos, né? Sobretudo porque eles exigem de um certo tempo. A gravidez é de 9 meses. A gente sabe que o tempo acelerou, mas ainda precisa 9 meses para nascer uma criança, né? Então, eu acho que a educação tem um pouco esse respeito a esse tempo e a esse encontrar no local, como você disse, as verdades, né? Porque é, é isso, vou até contar como que chama o trabalho que estou pensando, porque você me traz essa questão para falar assim. Está difícil falar de cinema e educação. A gente precisa falar de cinemas e educações, porque é cada vez mais plural. O uso do singular universaliza um modo de educação, um modo de cinema ou de audiovisual. E eu acho que a gente está, de fato, rumo às cosmotécnicas audiovisuais escolares. Essa palavra cosmotécnicas é uma palavra de um filósofo informático, o filósofo da informática, ou não sei como ele chama exatamente, mas ele, Yuk Hui, lançou recentemente um livro aqui no Brasil que chama Tecnodiversidade, e ele afirma que é preciso desmitificar também essa técnica universal, né? A princípio, a técnica é algo neutro, universal, e a bondade ou maldade depende do uso que se faça daquilo. Quando, na verdade, na geração de qualquer produto técnico, de qualquer obra, há uma moral, há uma cosmologia que está por base dessa criação. Então, eu acho que esse conceito é muito interessante porque nos leva a pensar as localidades, a pensar as diversidades, sem necessariamente entrar em questões identitárias, mas sim a pensar como se faz cinema na Bolívia, né? E aí ver os filmes que faz o Miguel Hilari nos cursos de formação, como se trabalha em Peru com os dicionários audiovisuais para tentar resgatar as linguagens indígenas, dos quase 50 povos indígenas que tem lá, para não usar palavras em espanhol e usar as próprias palavras desses povos, ver como faz uma Alicia Vega com uma oficina de cinema, que tem uma singularidade pelo uso do analógico, né? Por não filmar, mas para fazer uma oficina de cinema basicamente analógica, ou ou da Ana Lussô, que trabalha com a argila da quebrada de uma huaca, fazendo suas animações de stop motion. Então, assim, cosmotécnicas é pensar como cada um pode fazer de um jeito e multiplicar futuros, não ir sincronizando para unificar, né? E a gente vê a internet, que nos anos 90, a princípio, prometia que um grande acesso, uma grande diversificação, teve uma parte que efetivamente nós via internet temos um acesso a muitas coisas que antes não tínhamos, mas há um processo de concentração em 4 ou 5 redes sociais, em 4 ou 5 marcas de dispositivos. Eu queria ter um telefone celular boliviano, peruano, brasileiro, argentino. A gente não tem aquelas marcas de celulares, aquelas marcas de computadores, e não tem uma produção técnica que dê conta das nossas
de nossos valores, de nossas cosmovisões, de nossa moral, né, de nossos hábitos, como se fosse um genocídio, né, cultural, como dizia Pasolini, de nossos próprios modos de viver. Então, o que eu acho que o cinema traz para a sala de aula são possibilidades de a gente fazer experiências com audiovisual que nos permitam lentificar o tempo, pensar, né, modos de criar alternativos ao que está dado a ver como uma forma hegemônica e massiva, sem por isso deixar de reconhecer o que cada estudante traz como visualidade própria, né, como acervo, valorizar o que traz e a gente oferecer alternativas, mas trabalhar juntos para que a gente consiga produzir cada vez mais processos próprios de criação, processos próprios, sem problemas de tomar inspirações de filmes, de experiências, de instalações, de hibridações com outras artes, como dizia Jacques, né? É uma linguagem artística e mediática, ou é uma mídia linguística e artística. Estamos nesses processos de uma progressiva hibridação das artes, né? E dos saberes e das práticas. E eu acho que isso tem que estar na escola. Essa possibilidade da gente fazer exercícios que consigam botar um freio a todo esse determinismo audiovisual que está imposto nas plataformas de streaming e em todas as audiovisualidades que consumimos diariamente. Muito legal, gente. Vocês me fizeram pensar muita coisa também. O que eu achei mais relevante, assim, para dar um movimento para a conversa, foi essa provocação da Adriana a respeito da cosmotécnica, né? Um diálogo com o desafio que Jacques traz, da gente encantar, conquistar, você usou a palavra, né? Vou acrescentar essa palavra, encantar, né? Encantar a escola, encantar as crianças, né? Através de outras cosmotécnicas, né? Bom, e aí me fez lembrar uma conversa que eu tive com Beth Carmona, né? Ela participou do podcast recentemente, né? E teve uma conversa em que ela fez essa observação que os filmes escolares que ela assiste, enfim, projetos como o nosso, eles não necessariamente são filmes educativos. E fiquei pensando um pouco sobre isso, esse contraponto, né, entre os filmes escolares e os filmes educativos, né? E isso pode parecer trivial, mas é muito importante, porque quando a gente chega no chão da escola, é muito comum lidar com essa pressão pedagógica mesmo, que não só as professoras trazem, né, mas, enfim, a coordenação, a diretoria, a secretaria, né, muitas vezes, né, de que aquele processo precisa necessariamente responder a certos rigores pedagógicos que são cobrados das professoras. De modo que, se a gente se distancia muito disso, passa quase a inviabilizar esses processos no chão da escola, né? E então a gente sempre lidou com isso, né? Bom, nas experiências que a gente fez na escola José Albino, onde Jacques trabalhava, quando a gente desenvolveu o projeto lá, o que aconteceu foi que a gente conseguiu ali uma brecha, né? E aí a gente desenvolveu um trabalho noturno escolar na comunidade quilombola e mediado por pessoas que fazem parte da comunidade escolar, como a secretária da escola, Eli, né, na época ela era secretária da escola, e aí ela articulou com a mãe, articulou com o avô, e assim a gente foi vivenciando, né, diversos percursos criativos e pedagógicos na escola, na comunidade, a partir da escola, né, mediado por esses ancestrais, né. E aí o que resultou desse processo foi filmes escolares, né? Filmes escolares sem necessariamente um viés pedagógico específico, mas que, no entanto, comportava ali toda a riqueza cultural da comunidade e depois foi apropriado em sala de aula para trabalhos ligados às disciplinas, né? Ligados à avaliação das crianças, né? Então, eu queria puxar um pouco para esse lado, né? Eu estou chocada. Olha, eu vou dizer uma coisa, gente.
quando eu penso assim, o que é educativo, o que não é educativo, a pergunta que eu faço para mim como professora é que tipo, de que educação estou falando e para quem eu estou falando. Né? Eu lembro Inês Teixeira, a gente falava da grade curricular, é uma grade, gente, você está lá amarrado atrás da grade mesmo. Então, assim, se for uma educação para transcender, para sair da grade, para libertar, então vai ser uma educação que vai ser plural, vai ser diversa, vai trazer, e ela não vai ser menos educativa ou menos pedagógica. Eu compreendo que existem, assim, as necessidades, as demandas, né? Mas só que eu sinto que a gente se preocupa muito e assim com essas caixinhas, a gente se preocupa muito com, e a verdade é que o que se espera é que a criança, né, que na infância a criança consiga consolidar o processo de leitura, mas a gente não consegue assim compreender que se essa criança, eu lembro muito dos meninos de Guruji, né? E assim, quando eu penso assim, eu penso naquelas crianças assim, quanto elas conseguiram aprender ali, né? E aí a leitura, ela veio junto. O problema é que a gente separa, né? A gente não precisa separar. E a história vai acontecendo, a história não para. Eu estava, aquele filme Medida Provisória, né? E tem uma pergunta assim, será que a gente nota quando a história está acontecendo? E pedagogicamente a história está acontecendo junto com o audiovisual. E com as outras artes, a história está acontecendo. E aí o que a gente precisa fazer? É encontrar pontos, é pegar, emendar essas linhas. Eu acho que aplicar uma atividade, isso não vai fazer de um professor o professor e de um aluno alguém que aprendeu. Aplicar uma atividade, você não precisa de um diploma para isso. Entendeu? Então, assim, a função do professor é facilitar, é ser um educador, é trabalhar para essa libertação e para essa construção. Né? Assim, esse é um dos pontos de visão. Então, eu ainda utilizo assim, como recurso, muitas vezes como recurso pedagógico, os filmes da Semente, não só os do Albino, né, do tempo da Escola Experimental de Cinema, mas outros também. E em outros momentos também, né? E aí eles vão sendo pedagógicos em momentos diferentes, causando aprendizagens diferentes, porque a educação é plural. Muito bom. Tem uma fala, não sei se seria o caso, o Roquete Pinto, no discurso de inauguração do INSE, ele faz um discurso muito bonito, diferenciando o filme educativo do filme ilustrativo. E ele disse que o filme educativo não precisa obedecer a um programa curricular, que ele pode falar sobre sentimentos, experiências, vadiagem. Muito bonita a fala dele. A Marília Franco trouxe essa fala num evento em 2009 e está na tese de doutorado dela, que está disponível na USP, uma tese de 1987, que é muito interessante, porque Roquete Pinto é quem cria o INSE, e a gente tende a associar o INSE com filmes pedagógicos, assim como mais instrumentalizados em alguma medida. Porém, ele tinha essa preocupação de que os filmes pedagógicos não fossem meramente ilustrativos e trouxessem algo da vida, trouxessem emoções, trouxessem surpresas, contradições, enfim, uma série de elementos que são muito interessantes, né? Mesmo que fossem pedagógicos, né? Eu achei interessante esse depoimento dele no discurso de inauguração do INSE. Só uma observação assim que quando você estava falando, né, sobre essa ideia da cosmotécnica, né, e eu fiquei me lembrando assim um pouco uma pergunta que eu me fazia assim, eu acho que até compartilhei isso com o Felipe, né, de que quando nos primeiros momentos que eu comecei a trabalhar com educação audiovisual e cinema, né, eu antes de entrar efetivamente eu ficava me perguntando o que eu podia fazer
para além desse cinema convencional que eu conhecia, entende? Assim, como é que podia ser? O que podia ser além disso? Porque eu me cansei um pouco desses processos, que é isso, né? Desse modo de produção, que a gente fica, todo mundo fica reclamando do modo de produção hollywoodiano, desses processos todos, mas a gente só faz reproduzir isso, né? E quando me aproximo do cinema e da educação, sobretudo nessa experiência que a gente começou a fazer lá na José Albino, foi esse descobrir, né? Experimentar outras formas de produção, outras formas de criação, outras formas também de se relacionar, né, com isso, e foi de uma grandeza mesmo, de descobrir, eu acho que muito nesse lugar da experiência, né, e na relação colaborativa, né, eu acho que algo que me é, aliás, muito, muito forte, importante, sair, deslocar de um lugar, de um processo de criação que se concentra naquela pessoa que dirige, que roteiriza, né, e se amplia, né, para dentro da escola, né, nesse lugar de um processo colaborativo de criação. Uhum. E é muito rico isso realmente, para mim, isso é muito grande, porque não fica naquele lugar de disputar, eu que criei isso, eu que pensei isso. Não, isso realmente perceber essa criação como é que eu digo assim? Em grupo. É em grupo, mas é isso. Você fala uma coisa e contribui nisso, o outro contribui. E desde isso, né, nas falas, nas sugestões, e desde mesmo da captura das imagens, né? E, assim, os processos que foram feitos com as crianças, né, com as professoras, com as crianças, e a gente vai ver isso agora no filme que Jacques Silene mediou, né, com seus estudantes, a gente vai ver isso, assim, não tem uma disputa da criança para ficar com a câmera, mas tem o desejo de compartilhar para pegar minha imagem, mas é minha na medida que eu filmei, mas depois ela vai entrar nessa colaboração, sabe? Então, esse modo diferente e possível, né, e concreto mesmo de realização, assim, para mim isso é muito, ampliou, na verdade, a minha forma de pensar em relação a isso. Não descaracteriza, não fica algo solto, sabe? Mas representa algo muito concreto, e um processo rico de criação, entende assim? E não só de criação, mas educativo também, né? Na medida em que, só para finalizar assim, que na medida em que a gente sai da escola e vai para a comunidade, né, com a câmera, como essa câmera que pesquisa, né, também, e ali se descobre histórias, narrativas, descobre tantas coisas que tá no cotidiano das crianças, mas que elas parecem que enfim, não davam tanta importância ou mesmo não sabiam, né? E quando a câmera aponta para ali, isso ganha uma outra representação, mas não é só representação, sabe? Enfim, é um processo muito grande, não sei. Ganha vida, ganha vida. Exato, eu acho que era essa palavra que estava faltando. Eu acho que ganha vida. Eu acho muito bonito o que você fala, Ana Bárbara, e eu penso que uma ideia nasce muitas vezes de uma pessoa, não que essa pessoa não esteja impregnada, né, de ideias das pessoas que está junto, mas ela só vive como um fotograma em relação com outro. A ideia para fazer cinema sempre precisa, né? A diferença entre a foto e a fotograma é essa. Uma foto vive por cima, um fotograma não tem sentido se não tem outro fotograma antes ou depois, ou depois, né? E eu acho que as ideias de cinema na escola vão surgindo, mas elas vão se aglomerando, né? Vão criando relações entre eles e nos espaços que se cria entre eles, né? Isso é muito interessante em relação às ideias que acabam se desconfigurando na singularidade, como elas surgiram, né? Se tornam outra coisa em contato com as outras.
Isso é muito bonito que você fala, muito bonito. Pois é, vamos então assistir um trechinho do curta de Jaxilene, tá? Para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, a gente vai deixar o link do filme na descrição, tá, do episódio. Quem está aqui no YouTube, é só continuar assistindo. Então vamos lá e depois a gente volta. Jaque, você pode voltar fazendo um relato, tá, da sua experiência. Uhum. Vamos lá. Uma criança que vive, que colhe, planta e flutua, repleta de alegria, correndo no mundo da lua. Uma criança que dança, que sobe e desce não cansa, um coração de abrigos, cheios de muitos amigos. Uma criança que estuda, que acorda com um sono profundo, vivendo a sua vida, divertindo seu mundo. Uma criança que almeja ser da vida aprendiz, uma criança da terra, uma criança feliz. Meu nome é Micael Pedro de Oliveira Pereira. Eu tenho 9 anos, eu gosto daqui, moro aqui. Estou aqui, fazendo aqui, ó, para plantar molho. Aqui, ó, vou limpar aqui, ó, para plantar feijão. Aqui, ó, plantar feijão aqui, ó. Aqui, ó. Vai? Já. Aqui é agricultura. Aqui tá fazendo agricultura. Ah, mas faz feijão aí danado, viu? Aqui é capim santo. Tem que baixar para remédio. Aqui é crente que vende carne, comidas e feijão, qualquer macarrão. Aqui é um amigo geral que mora aqui ali em cima. De cana, pé de cana. Aqui tem pé de roça, mamatão, confia. Olha, pé de coentro aí, aqui, ó. Vou limpar, ó. É pé de quê? Pé de macaxeira. Pé de macaxeira. Bora, vem cá. Aqui, ó. Pé de cana. Olha. Pé de cana. Pé de bananeira. Pé de bananeira. Aqui tem pé de remédio de macaçá. Aqui tem pé de cana. Cana já tá grande, passou 8 dias. Aqui tem pé de pinha. Romão, olha. Romãozinho pequenininho, olha. Fazer remédio pra dor de barriga, pra dor de tudo. Aperta agora. Tá? Diz assim, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. É muito emocionante, sabe? Toda vez que eu assisto esse filme, eu vejo algo diferente nele. Eu lembro, sabe, gente, dessa turma, era uma turma muito desafiadora, né? Porque era muito difícil dialogar com essa criançada e, assim, me fazer ouvir, né? Mas aí, às vezes, talvez demorou para perceber que eu não precisava falar tanto. Eu precisava sair do centro, né? E deixar que as crianças pudessem assumir. Mas, metodologicamente, eu acho que foi uma superação. Né? Foi uma superação para mim, eu acho que para as crianças também. Porque as primeiras saídas, né? A gente ia com Ana e Felipe, então eu me sentia muito segura para sair com Ana e Felipe. Mas aí depois a gente começou a sair só a gente. E assim, também era muito bom, sabe? E eu acho que a gente perdeu o medo. Eu perdi o medo de sair do centro, então não precisava mais gritar para ser ouvida, né?
já dava para a gente... A escola, desde que eu cheguei lá, ela sempre teve aquelas cadeiras, não eram enfiladas, não, elas sempre eram daquela forma. Mas o fato de ser arrumado assim, tipo no semicírculo, não dá ideia de diálogo. Mesmo assim, dá ideia de centralidade. Então, aí sair daquele momento, né, ter aquele espaço para a gente se ver depois, pra gente, eu acho que isso fortaleceu muito aquele grupo. E a gente teve muitas vivências que não estão aí, mas que foram muito lindas. Assim, eu tenho foto de quem estava fazendo a foto, o filme na hora que eles estavam vindo, né, caminhando ali pela poça de água, né? E assim, eu tenho aquela foto e assim, eu tenho muito carinho por aquela foto, muito carinho, porque de ter gravado o poema que eles construíram, que deu trabalho, porque um queria de um jeito, outro queria do outro, eles resolvam. Eu não vou. Eu tinha um jeito, para mim era muito fácil, né? Mas eu não estava resolvendo nada. Eu estava repetindo algo que eu teria feito a vida todinha e poderia até continuar fazendo, mas ali não, aquilo não é criação, né? Não era criar. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, muito, ele, assim, ele me afeta, né, positivamente, porque ele é o início de uma Jaxilene que eu não conhecia, né, eu não me conhecia como profissional. E foi muito bom não me conhecer. Foi muito bom entender que eu não me conhecia, foi muito bom entender que eu não precisava ser o centro, foi muito bom entender que eu não precisava falar alto para ser ouvida. Foi muito bom entender tudo isso. Assim, eles me ensinaram muito. Então, foi muito bom ter ido com Felipe e Ana, foi muito bom ter ido sozinha com eles, né? Foi muito bom romper a ordem. E, assim, assim, é lindo, né? Me emociona muito ainda, me afeta muito esse filme. Ô, Jaque, mas como é que vocês chegaram nessa motivação de filmar o trabalho? Como é que foi esse processo e por que isso foi? Por que você considera o que você topou, né, movimentar? Por que isso é importante para aquelas crianças? Porque a realidade deles, Felipe, sabe? Eles já ajudavam os pais, então eles já tinham nas raízes essas responsabilidades de fazer o que eles já tinham, a agricultura já faz parte da vida deles, né? Lá eles têm agricultura de subsistência, então cada casa tem o seu próprio roçado, inclusive foi filmado tudo na casa o Marcos, ele é tio da Maria Rita, né? Então, assim, é tudo família, e aquilo já faz parte da vida deles, sabe? Não era não era difícil, porque era a vida deles, eles estavam falando sobre eles, né? Eles não eram qualquer personagem, eles eram os personagens, entendeu? Era a vida deles, eles estavam retratando a história das identidades deles, né? Dentro do quilombo, com orgulho de ser o que é, sem ter vergonha, né? Que assim a gente fala assim nas conversas sobre agricultura, né? Como professora do quinto ano sempre gira em torno de expectativa, né? De futuro, enfim. Mas assim, alguns até tinham vergonha de falar sobre isso, né? E esse filme ele trouxe isso, que não é vergonhoso você ser agricultor, não é vergonhoso você estar dentro de uma comunidade quilombola, no universo que o negro ele não é bem visto e, por extensão, o quilombola também não. Então, assim, a realidade deles é vivida da melhor forma possível, né? Mas, assim, aflorada, com orgulho de ser o que é. Eu queria lhe fazer umas perguntas, Jaque, porque eu não conhecia esse filme, conheço vários filmes da Semente, mas não conhecia esse filme. Achei muito interessante eh, a proposta e fiquei curiosa com a proposta sua, né? Em sala de aula, se era a propósito de uma disciplina, se era a propósito da própria atividade de audiovisual, né? Ligada a um grupo de crianças. Me causou uma impressão muito interessante o trabalho sonoro do filme, porque as crianças, não sei,
como é a experiência tua, mas eu sinto que quando a gente chega, eles já têm meio que o filme pronto, né? E aí eles querem falar, eles querem essa proposta de gravar o som e depois editar o som, né, de poesia e fazer uma polifonia de vozes e depois, inclusive, ter voz para botar no filme quando eles aparecem mais na frente, que não é exatamente a voz deles o tempo todo. Isso é muito interessante, né? E não é uma coisa que me parece surja só espontaneamente do grupo. Ou é um grupo que já vem trabalhando contigo sobre diferentes exercícios? Me conta um pouquinho sobre isso, esse processo de criação. Então, gente, eu vou mostrar, eu tenho que mostrar ele, porque uma parte vem daqui, né, dos cadernos de inventar. E aí, assim, a gente não sabia o que era dispositivo. A ideia, o filme ele não nasceu, a gente não tinha um plano sobre fazer, assim, não era a ideia principal. A princípio, a gente não tinha uma ideia focada, né? Eu lembro que Felipe foi lá, falou sobre território, a gente falou sobre mapeamento. Inclusive, a gente trabalhou um pouco e aí a gente escolheu que ia dar atenção àquilo que a turma se identificava, né? E a gente pensou, a turma escolheu vários temas que nós colocamos, né? As meninas elencaram lá no quadro, e aí eu fui marcando aquilo que não contemplava. E a gente, a princípio, a gente tinha algumas ideias, mas só que na prática, às vezes, essas ideias, elas mudam, né? De alguma forma, das vezes que eu fui com o Ana e Felipe, que eles me acompanharam, então teve gravação de som, não foi, Ana? Eles já tinham, os meninos já, as crianças já tinham, assim, algumas, primeiro porque assistia também, e a gente começou assistindo um pouquinho do que acontecia dentro da própria escola, eles começaram a se ver lá. E aí, como um acordo, Micael e Jean, que era minha turma do 5º ano, então eu sou professora dos anos iniciais, né? Então eu trabalho com todos os componentes curriculares, né? E aí mudou tudo, né? Eu acho que essa turma mudou a minha forma de pensar, né? A docência. E, assim, a gente começou pelo meio, na verdade, essas gravações. Assim, o que você consegue perceber de meio foi que a gente começou fazendo de acordo com algumas propostas de dispositivos, e aí no final a gente ficou assim, e agora? O filme não tem começo e não tem final. Mas, assim, não foi eu quem percebi isso. Eles queriam, assim, o poema foi eles que escreveram, a ideia de colocar a câmera foram eles que pensaram. Naquela hora, a gente ficou brincando, a gente esvaziou as bolsas, todo mundo foi lá, pega a bolsa para fazer. Aí os meninos, eles entre si, eles se organizavam para fazer isso. Né? Pega a mochila, vamos fingir que estão chegando na escola. A gente não estava chegando, estava quase na hora de sair. Né? Inclusive, a gente até pediu, no tempo eu lembro, para segurar quem estava saindo, porque estava quase na hora de sair. E os meninos queriam fazer aquela cena, porque, assim, devido às próprias demandas da escola, a gente não tinha todo o tempo possível, né? Enfim, mas, assim, eles escolheram, né? E a mim coube gerenciar de uma forma que não atrapalhasse a criação deles, sabe? Deixar que, assim, do próprio poema, né? Eu pensei em outra coisa. Quando eu lancei a proposta, digo, gente, e se for um texto? Aí, não, então o poema a gente faz. Então, vamos fazer o poema. Porque, na verdade, teve uma grande equipe, tinha Micael e Jean, mas tinha uma grande produção ali por trás. Porque eram muitas pessoas que as minhas crianças, elas se organizavam. Então, essa parte aqui eu quero filmar, essa parte aqui eu quero fazer, essa daqui, essa posição da câmera aqui, sou eu quem quero fazer. Então, assim, eles se organizavam dessa forma. E aí, muito dessa construção, né, desse barulho, ele fez parte, né, as primeiras gravações que realmente foram propositais, né, tipo, captar o som, né, trabalhar o som, os sons, e a do Marcos também, nossa, essa parte do facão, assim, ele teve uma sequência, assim, perfeita. Isso aí, essa parte da edição, foram os meninos que fizeram, né, foi Ana e Felipe, acho que Felipe, não foi Felipe que no final que juntou, que fez essa edição, né, e coube as crianças
serem crianças. A edição tá com a ajuda do Felipe, é isso? Sim, a edição foi ele quem fez. Tinha muita coisa, assim, no final, salvo engano, tinham quase 24 horas entre vai, assim, um trabalho enorme, porque a gente gravou muita coisa. Porque não Processo, muita coisa. Adriana, foi assim, eu editava, né? E a gente levava para a escola, porque a escola não tinha condições de acolher um processo de edição, tecnicamente falando e tal, né? E aí a gente, então, fazia algumas sessões de cineclube para trabalhar o corte. Então, a gente exibia, conversava, e cada turma produzia aproximadamente 3 cortes do filme nesses diálogos, né? Só que a turma de Jaxilene, que eu achei incrível, foi a única turma que montou no quadro. Então, o dia que eu cheguei para conversar sobre o segundo corte, né, o segundo ciclo de edição que a gente fez, a Jaque tinha mediado uma atividade e estava no quadro o filme montado. Então, tinha os tópicos, né, das cenas, o que tinha que sair, o que tinha que entrar, o que tinha que mudar de ordem. Então, ela montou na lousa. Tá bom, muito bom. Mas não tem edição das entradas do poema? Eu sinto tão claramente a entrada do poema, das vozes. Porque aí tem, sabe por quê? Porque ele foi gravado cada um, as primeiras, são 4 versinhos, né? 4 estrofes, e aí foram 3 crianças. Então, cada uma delas, a primeira, aí faz de novo, aí ficou realmente uma diferença. Quando juntou as 3, porque as 3 fizeram juntas o último, que era a ideia delas, fazerem juntas o último. A ideia era fazer a turma toda, mas aí não dava para compreender, né? Aí, não, então desiste, tira, bota, então vamos só as 3. Aí as 3 fizeram juntas. Aí, como cada uma voz, né? Às vezes uma se sobressai sobre a outra, aí ficou com esse áudio, né, belíssimo, né? Mas as 3 fazem a última estrofe do poema, elas fazem que elas construíram, né, elas fazem juntas. Nossa, porque, gente, vocês não estão entendendo. Eu não tinha computador. Eu não tinha, assim, não tinha nem celular. Era um celular terrível para gravar esse áudio, sabe? Enfim. E assim, e quando eu olho assim, nossa, é fantástico. O que saiu, né? Mas eu acho que esse filme é claramente, como dizia o Felipe, um belíssimo exemplo de uma cosmotécnica audiovisual escolar possível, né? Você quase sem recursos, as crianças mostrando com muita vida, né? É muito vívido o filme. Você está vendo elas fazendo isso, elas não estão atuando para a câmera, elas sabem que estão sendo filmadas, mas é bem esse entre ficção documental, né? Está bem no entre. Achei muito interessante. E eu achei muito legal o Felipe contar o processo de edição do filme, porque é um dos flagelos, né, de fazer cinema na escola, e muitas vezes você vê que o processo avança, se gastam horas à toa escrevendo, teoricamente roteiros, para depois filmar em 2 encontros, e aí filma o professor sem entrar nunca em contato com a turma. Então, garantir, para mim, o processo de montagem, da edição do filme, não é exatamente a técnica de usar um software, um aplicativo no computador. É esse processo que rolou no quadro. A possibilidade de ter pensado com eles a ordem dos planos, as camadas sonoras, ia gravar a poesia, ia entrar as vozes, uma depois da outra, e depois todas juntas. Isso para mim é montagem. Assim. Depois não interessa se foi o Felipe ou um aluno mais, né, mais safo, que tem o recurso, quem acaba de fato fazendo a questão técnica, mas o processo sensível e o processo de pensamento é aquilo que rolou coletivamente e que o Felipe chegou a acompanhar, mas que praticamente você tinha resolvido, né? Com eles no quadro.
E eu acho isso uma belíssima testemunha de que é possível, é necessário, é desejável e é urgente montar em sala de aula, deixar de gastar tempos enormes com escritas e se dedicar à experiência de registrar imagens e sons no local que a gente vai filmar. Depois de ver essas imagens, emerge o filme. O filme, às vezes, emerge depois da gente ver as imagens, se não pensar antes o conteúdo, a sequência dos planos. A gente acredita muito nisso e, sobretudo, acredita muito que o roteiro não faz parte do cinema na escola. Assim. O roteiro é, às vezes, uma inspiração, uma ideia. Sim, vamos ir filmar a Lagoa, vamos ir a filmar o território do Quilombo, vamos ir a filmar, não sei, a praça em tal dia e tal hora. Mas depois, quando a gente se senta e vê junto as imagens, vê junto esse registro de sons, é que a coisa começa a tomar forma no ato de editar. E aí a gente precisa garantir pelo menos esses 3 encontros que o Felipe disse que marcou com vocês, né? Para ter tempo de pensar isso, que sobra, que falta, eventualmente voltar para filmar algo mais, ou para registrar alguma outra coisa, outra hora do dia, outra luz. Enfim, isso é decisivo. E isso é muito bonito, assim, isso foge da historinha da loira do banheiro, da história do namoro, do suicídio, da gravidez precoce, todos esses temas prescritos praticamente, que habitam, né, que povoam esse imaginário, né, e você se depara com a vida aí, a vida acontecendo. Eu acho que isso não tem preço, é um exemplo belíssimo. Eu vou incorporar esse exemplo nas minhas aulas também para mostrar como é que isso é possível, né, de acontecer, porque às vezes parece uma coisa muito difícil. Eu acho mais difícil fazer um bom roteiro e conseguir gravá-lo com todos os alunos presentes em todas as aulas e ainda conseguir editar. Isso sim me parece impossível na escola, quase impossível. Agora, uma experiência como essa, onde talvez, não sei 24 horas, mas, sei lá, às vezes filmar 6 horas e depois ter o tempo de ver tudo, de ir cortando, de separar o que vai ficar do que não, de ver que grandes temas vão surgir, eu acho que isso é, nossa, é muito pedagógico, assim, fiquei impressionada, fiquei muito bem impressionada com esse trabalho que vocês fizeram, muito maravilhoso. Adriana, você traz uma observação muito importante, né, para a gente pensar o processo criativo e pedagógico, né? A gente sempre fala os 2 termos juntos, né, nas formações e tal, porque de fato a gente não pode deixar, na escola a gente não deixa de lado nem um aspecto e nem outro, né? Então, eu acho importante pensar esses dois polos, um que tem a ver com o repertório, né? A formação de repertório, a apresentação de diferentes sensibilidades, pontos de vista, perspectivas, visões de mundo através do cineclube, né? Então, esse trabalho, esse processo que a turma da Jaque viveu, teve contato com um amplo repertório, diferente das referências televisivas ou das referências que as crianças trazem do YouTube, né? E para poder alargar, né, as possibilidades estéticas e de pensamento, né? E aí, esse processo especificamente não viveu o roteiro, tanto que a Jaque falou, né, começou pelo meio, né? Depois eles roteirizaram o início e tal, né? Mas não viveu, poderia envolver, mas não necessariamente, né? E aí o processo de mediação que envolve a montagem. E aí eu acho que esse é um aspecto muito importante de nós, professores, professoras, né? Olhar para a questão da montagem audiovisual quanto um momento de produção de pensamento, né? Claro. Isso é a importância, né? A gente sempre fala da dimensão transversal do audiovisual. Então, através dessas vivências e da produção de imagens e sons, a gente vai ter contato com saberes, né? Com estruturas de pensamento mesmo que organizam, por exemplo, a história de um lugar, a historicidade de um lugar, vai ter contato com a ancestralidade, com as emoções, enfim, né? Com os conhecimentos escolares também. Então, como é que isso entra em jogo?
né? Como é que esse saber escolar se articula com o saber ancestral, que se articula com a experiência vivida ali, daquele dia, daquele momento, né? Como é que a gente vai organizar isso? Então, a montagem, ela é um momento muito propício para que essa experiência seja elaborada, né? Só que ela vai ser elaborada numa perspectiva da turma que também se comunicar, né? Então, ela não é só uma elaboração para dentro, mas uma elaboração para fora, né? Esse é um momento muito importante, né, do processo criativo audiovisual na escola, né? Uhum. Sim, então é bom saber, porque eu sentia cheirinho a filmes de vídeo nas aldeias, sei lá, das crianças Iquipengue para o mundo. Eu via essa espontaneidade cuidada, né? Havia pegadas de outro tipo de cinema que essas crianças tinham assistido. Isso é muito bonito, eu acredito muito nisso. Muitas vezes as pessoas, quando a gente insiste em ampliar repertório, estão pensando que a gente quer mostrar um certo cinema canônico. E não, aí está a possibilidade de diversificar esses cinemas. Ver, sim, por que não, um grife, mas também ver esse cinema feito por indígenas, feito por avós das casas de idosos, por outras crianças que estão na escola, abrir um pouco, né? Cinema experimental. E isso também foi uma coisa que me passou pela cabeça quando vi o filme. Tem uma fala do Hélio Itisica que ele fala que precisamos fazer do experimental um substantivo, não um adjetivo. Eu acho que isso está presente nesse trabalho, né? É o experimental. Há uma pegada, assim, há uma vivência muito sensorial, muito sensitiva com as imagens e os sons, num contexto, num território, com um grupo de pessoas, que não lhe cabe o experimental como adjetivo, mas como substantivo mesmo. Então, de parabéns, adorei. Obrigada. Obrigada pela escolha, adorei. Uma alegria, né? Compartilhar. Eu queria complementar uma coisa, assim, em relação a esse processo, né, desse filme, assim, que eu acho que é interessante também da gente, principalmente para as professoras e professores que podem estar nos escutando aqui, né, dessa possibilidade, assim, é que o filme, ele começa dentro das que o Felipe mencionou, né, os saberes, né, da escola, e os saberes também que foram ser descobertos, encontrados, né, na comunidade, né, e nessa relação, né, e eu acho que, não sei se, já que terminou não mencionando isso, né, mas a gente estava na escola, fez todo o processo de sensibilização dentro e fora da escola, né, e assim, o desenvolvimento desse projeto especificamente, né, que envolveu tanto a turma de Jaque como mais 7 outras turmas da escola, né, assim, foram exatamente 8 professores que participaram, né, e aí a gente sai de dentro da escola, vai para a comunidade, e aí Jaque faz uma coisa de trazer isso para, além de fazer o filme, de todo o processo educativo e criativo, ainda teve uma prova, né, que foi realizada, e essa prova, ela inclui essas saídas, entende? Inclui a presença das crianças, as descobertas que foram feitas, assim, então, ainda por cima tem essa outra camada, né? E eu nunca mais fiz de outra forma. Eu só faço hoje dessa forma. Olha isso. Todas as minhas atividades, todas elas, assim, avaliativas, elas têm, assim, claro, avaliativa formal, né? A gente sabe que a avaliação não é só um pedaço de papel que vai avaliar essas crianças, mas eles passaram a se ver, né? Então, assim, essas fotos, elas estavam em todas as avaliações. Assim, foi a primeira vez, né? Eu não tinha pensado em fazer isso antes, mas aí era muito... O quinto ano tinha muita atenção, porque fazia avaliações externas, né? E eles tinham muito medo, né? Muito medo. E já que eu podia fazer isso com as minhas, né? Todas as minhas avaliações iam a partir da primeira, que quando eles receberam, assim, que se viram lá as fotos, né? Deles, cada avaliação tinha uma foto, né?
dos momentos da turma, né, que nós vivenciamos juntos. E aí, até hoje, gente, eu continuo fazendo dessa forma, né? Eu escolho um momento, inclusive até na pandemia, inclusive até pelo Forms, lá no final eu coloco uma foto, né? Uma foto nossa, uma foto da turma, né? A turma em movimento. Eles se veem nas avaliações, e a gente constrói junto, né? Sinceramente, eu penso, sabe, gente, assim, eu lembro hoje ainda aquela surpresa. Aquilo foi tão importante para mim que eu pensei assim, nossa, eles estão felizes, estão se vendo e algo que era o medo deles e deixou de ser, né? E foi uma prática que hoje na minha vida é uma constante, né? Toda vez que essa já sei para onde vai, essa foto tá boa, essa vai para avaliação. É porque eu acho que esse encantamento se contagia, se contamina. Não há outra maneira de transmiti-lo, né? E essa vivência que você tem, o que você está promovendo com eles. Aí vai, né? Eu acho que daí vai para outros, sei lá. Ô, gente, assim, para a gente fazer uma curva de fechamento aqui, para a gente tentar ir encaminhando para o final do podcast, né? Queria talvez voltar para aquelas inquietações iniciais que vocês trouxeram na nossa conversa, né? Após esse arco de reflexões que a gente fez, né? Veja, a gente falou um pouco aqui sobre como a gente pode mobilizar a criatividade, né, dos estudantes através do audiovisual na escola, a partir de uma cosmotécnica própria da escola, da comunidade que ela está inserida, como isso está ligado à construção de uma relação de pertencimento cultural, né? Como isso afeta a subjetivação das crianças, isso implica elas no processo de criação, mas também de aprendizagem, né? A partir da escola, mas envolvendo o território, né? E isso num processo que ele pode vir a ser uma criação muito experimental e dialogar com o mundo, né? A partir da publicação do trabalho, né? Então, Adriana, aí eu volto para você, assim, você trouxe uma problematização sobre o nosso momento atual de audiovisualização da vida, né? E esses riscos que envolvem a cooptação do consumo, do mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de se pensar diferentes educações, diferentes cinemas para diferentes educações, né? Então, como você poderia, o que te dá esperança nesse contexto, né? A partir um pouco dessas movimentações que a gente fez aqui na conversa. Sim, muita esperança. Estou muito feliz, muito impactada com essas imagens, pensando como efetivamente a escola é esse espaço e tempo que descontinua as determinações do nascimento, né? As determinações do capital, as determinações do mercado, como o tempo escolar e o espaço escolar que se faz expansivo para a comunidade é capaz de colocar em uma certa suspensão uma série de fluxos, de rotinas, de velocidades, fazer uma pausa para fazer uma coisa ou outra, né? Para produzir outro tipo de imagens na escola, diferentes, para pensar com elas, para produzir poesia, né? A partir delas, que a poesia detém, né? Essa avalanche. A poesia, eu acho que ela vira uma arma, né? Ela desafia esse imperativo do consumo, esse imperativo da velocidade, da aceleração, das rotinas. E a escola, que a princípio é um lugar de rotinas, né? Eu acho que consegue quebrar um pouco isso. É um lugar onde toda criança tem vez, a mais mimada tem que esperar sua vez, a mais abandonada se garante sua vez. E quem nasceu com um grande sobrenome, um grande capital, é mais um. Quem nasceu desprovido de experiências ricas, de uma
determinada, sei lá, de bibliotecas ou de eventos musicais, teatrais, cinematográficos na escola, tem uma experiência com a arte, tem uma experiência com a natureza. Então, assim, a escola se volta aquele espaço onde natureza, cultura e técnica começam a se relacionar de uma forma ou outra, criando uma espécie de resistência. Para aí, deixem-nos pensar, deixem produzir nossas próprias cosmotécnicas, deixem a gente inventar um pouco algo desse mundo que já foi inventado com vários defeitos. E eu acho que o que a Jaque faz com as crianças é isso, é uma fonte de invenções, né? Se entendemos a palavra inventar como uma possibilidade de a gente se diferenciar de si próprio, né? Inventar é produzir algo que nos permite dar um passo para além de nós, né? No encontro com os outros. E eu acho que isso me dá esperança, sim, Felipe. Eu acho que essa produção audiovisual escolar, quando ela consegue efetivamente cortar o imperativo do que está dado a ver, do que é hegemônico, do que vai terminar tudo na mesma história comum, né? Como se todos se sincronizassem numa mesma narrativa linear, a gente quebra um pouco, a gente faz uma resistência, que é uma reexistência, né? De uma outra audiovisualidade, de uma outra maneira de produção de pensamento, de afeto e de colaboração, né? De ação colaborativa, comunitária, né? Da qual a escola, eu acho que é protagonista. Estou com muita esperança, sim. Nossa, que linda fala, Adriana. Obrigado pela partilha. E você, Jaque? Você trouxe inquietações ligadas aos obstáculos, né, que os professores encontram na relação com o currículo, pensar um outro tipo de educação que ao mesmo tempo seja manifestação de uma resistência, né, a uma educação que, na verdade, não é muito relevante e significativa para os estudantes, né? Relembrar essa experiência, você está terminando seu doutorado, enfim, a gente se inspirou um pouco aqui. Como é que você sai nesse momento? A fala da Adriana me faz refletir na minha tese, sabe, gente? Quando ela fala que todo mundo tem um espaço ali, aí eu lembro que educação também é democracia, e a democracia ela é contra qualquer tipo de forma de violência. E a educação democrática ela vai para o reconhecimento, ela vai é um conflito, né? Mas que é um conflito de busca por ser representado, né? Nesse espaço. Então, eu me sinto muito. As contribuições da Ariana foram belíssimas e aí já ampliam, né? As lentes para outras visões. Integridade social, eles estarem juntos, eles estarem partilhando. Existe, eu também acredito, né? Existe esperança, né? Gente, existe movimento e enquanto existir a semente e outras sementes, enquanto existir outras Adrianas, enquanto a gente contar aí com outras Jaxelenes, eu acho que é preciso, a gente tem a certeza de que não precisa ser um sonho muito grande, né? A gente precisa continuar fazendo. Então, estamos fazendo e aí outros grupos, em outros momentos, em outros espaços, em outros lugares, vamos nos reinventando, nos refazendo, né? E construindo, né, essa educação que a gente tanto acredita, né? Uma educação para a libertação e para a criatividade. Inspiradíssimas na Inês Teixeira, né, Jaque? Muito. Muito, muito. A gente, nossa, ainda na hora que caiu, a gente ainda conversou um pouquinho, né, sobre a Inês. E eu trago, gente, a Inês, ela tá na minha formação, tá? A Inês estava na minha qualificação, né, de mestrado. E eu participo de disciplinas com ela e trago comigo coisas assim que é impossível esquecer. É impossível, né? Acho que a Inês ela é inspiração. Ela pensou
nesse criar, nesse encantamento, nessa belezura, nessa lindeza. Então, a Inês, ela vem forte com tudo isso. Ela vem muito forte na minha formação e tenho certeza, viu, gente, na formação de muita gente também, de muitos professores e muitas pessoas também. A Inês é maravilhosa em todo o tempo. Jaque, que bom que essa inspiração da Inês chegou, né, nesse momento, nesse episódio, né, um episódio tão importante assim, né, em que a gente volta às raízes e reconhece a importância, né, de vocês como pessoas que contribuíram para o nosso processo, né, decisivamente, né, e a Inês é também uma dessas pessoas, né, que a partir de um certo momento na nossa história, né, desde que ela foi para Paraíba, passou uns anos lá, ela nos acolheu, né, com muito amor, né, e muita ternura, e nos ensinou muito a conduzir, né, essa trajetória que tem uma dimensão amorosa, mas também uma dimensão política, né, muito forte, né, e assumir o comprometimento, né, sobre o trabalho que a gente faz no país em que a gente está, né, com todas as necessidades que a gente encontra, né, no campo da educação e a importância que tem o nosso trabalho quando a gente vai para o chão da escola, né. Então, fico muito feliz que a inspiração da Inês tenha chegado e para arrematar essa conversa, né. Então, a gente chega aqui, né, no final do nosso encontro, com tristeza que eu digo isso, mas ao mesmo tempo com alegria, né, porque a gente encerra trazendo Inês Teixeira aqui para a roda. Sinto desde o começo a presença dela aqui com a gente. Inês, se você estiver ouvindo, esse programa aqui é oferecido para você especialmente. E a gente celebra aqui, né, tudo que você nos ensinou, né, toda a inspiração, junto com a de Adriana e de Jaque Silene. E quero agradecer a Adriana Fresquet, a Jaxilene Alves e a Felipe Paquete e a vocês que estão agora nos ouvindo. Esse é o podcast Educação Audiovisual na Prática, o podcast da Semente Escola de Educação Audiovisual. Essa segunda temporada, ela tem o patrocínio e o apoio, né, da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba. E vocês que estão nos ouvindo, aproveitem e vejam os outros episódios que estão aqui disponíveis, aqui no YouTube, se você estiver nos vendo no YouTube, e no Spotify também. E continua seguindo a gente nas nossas redes. E é isso. E até o próximo encontro, que vai ser logo em breve. Um abraço.